Senhor que veio até o nosso encontro, que veio ao nosso encontro, aquele que desceu dos céus para se fazer homem como nós, se humilhando, obedecendo ao Pai até a morte, e morte de cruz, e recebeu o nome que está acima de todo nome. Sim, o Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, eternamente. E em nome de Jesus, é que quero saudar a você nessa noite, dizendo: sejam muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. É bom estarmos aqui, tendo esse tempo oportuno para orarmos juntos e também recebermos instruções da palavra do Senhor para nossas vidas. O tema de hoje, pastor Claudinei estará abordando, e você vai poder receber esse grande ensinamento da palavra do Senhor sobre os desafios da vida. Vamos refletir sobre isso. É muito importante você olhar para os desafios da vida. Quantos desafios nós temos? E é muito importante nós olharmos para os desafios para que nós também possamos encontrar no Senhor a força e, através do Espírito Santo, aquele impulso, a motivação para continuarmos ultrapassando e superando os desafios dos nossos dias. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. A alegria é sempre poder estarmos juntos, virtualmente sim, mas espiritualmente, unidos na fé, no amor e no Espírito Santo, nós podemos dizer: estamos juntos, estamos aqui na presença do Senhor. E eu quero abrir esse tempo, esse culto de adoração ao nosso Senhor, de palavra, de ministração da palavra, lendo para vocês o Salmo de número 69, versículo 13, que diz: Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. A salvação do Senhor é infalível. Ele ouve a nossa oração, eleva a minha oração, Senhor, e Ele me responde o Seu grande amor. Deus ama você. Ele tem prazer em ouvir a sua oração e te responder. E a salvação que o Senhor Deus nos envia, a salvação que nos envia é infalível. Ela nos alcança. Que a salvação do Senhor alcance seu coração, alcance a sua família, alcance a sua vida nesta noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde o seu coração, sua mente, sempre em Cristo Jesus. E eu quero orar porque precisamos buscar sempre a presença do Senhor. E nós temos pessoas queridas, as quais nós estamos orando constantemente para que elas sejam curadas. Nosso irmão Arley, que foi detectado, foi provado, né, que ele foi testado positivo, melhor dizendo, para o Covid. Então nós vamos orar por aqueles que estão vencendo, aqueles que estão passando pelo Covid. Meu cunhado Sérgio, esposo da minha irmã Rosinalva, que está hoje, se encontra entubado, recebendo tratamento médico, mas sobretudo o tratamento do Senhor. O pastor Edevaldo continua ainda superando, ainda com 50% dos seus pulmões ainda comprometido, mas o Senhor está presente. Enquanto houver o tempo oportuno, enquanto tivermos oportunidade, vamos aproveitar para orarmos ao Senhor e buscarmos a presença dEle. Eu convido você a orar por essas pessoas. O Emílio, que também é sobrinho da pastora Osânia e pastor Walter, lá de São Carlos. Vamos orar por essa vida. O Emílio é um jovem ainda, tem uns
uns 30 anos, um pouco mais. Vamos orar por essas vidas. Convido você a orar por aqueles que estão atravessando essa fase tão difícil, enfrentando o Covid. E aqueles que já foram curados, glorifique sempre ao Senhor, porque sempre é uma vitória, Deus nos dando saúde. Então vamos orar. Eu convido você, neste momento, a suplicar o Senhor, porque Deus ouve a nossa oração, Ele nos ama e tem prazer em nos ouvir e está nos abençoando sempre, diariamente. O Senhor sempre está conosco. Pai, muito obrigado, porque nós temos essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. Deus, enquanto nós levantamos, o Senhor cuida. Enquanto nós dormimos, o Senhor revigora nossas forças. Enquanto caminhamos, o Senhor nos protege. Enquanto nós pensamos, o Senhor ilumina nossa mente, o nosso coração, nossos sentimentos. O que nós queremos dizer, ó Pai, nesta hora é que somos totalmente dependentes de Ti. Como somos dependentes do Senhor, Pai. Coloque em nossos corações o desejo de buscá-lo intensamente, sem colocar nenhum obstáculo. Dá-nos corações flexíveis. Sim, ó Pai, flexíveis. Corações dóceis, que se curvam diante do Senhor, que declara a grandeza do Senhor, que exalta o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, o nome precioso de Jesus, o nome que tem poder, alcance, Deus, as vidas que hoje precisam milagrosamente serem revigoradas, curadas, levantadas, ó Deus, os leitos, o Emílio, Deus, pastor Edevaldo, Sérgio, em nome de Jesus. Sopra em seus pulmões o fôlego de vida e cura, Senhor. Remove com teu poder agora, Senhor, toda infecção, toda bactéria que está agindo nos seus corpos, ó Pai, em nome de Jesus. Sejam, Pai, removidas, em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, pela cura, por aqueles, ó Deus, que estão nos hospitais hoje, esperando, aguardando no Senhor o socorro para serem curados. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, por um tempo de cura, Senhor, e venha cessar esse ciclo de tanta morte, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus. Abençoa a vida do Arley. Esteja, Pai, renovando suas forças, curando, Pai, da Covid, em nome de Jesus. Visita, Senhor, visita, Pai, ampara, Deus. Também nossa irmã Roberta Albergante, Senhor, abençoa a vida dela neste momento, Senhor, esteja com todos os demais da família. Deus, clamamos a Ti, Pai, que a Tua palavra nessa noite venha trazer despertamento, venha trazer, ó Deus, alegria, venha trazer entusiasmo, encorajamento, em nome de Jesus, ó Pai. Sabemos que nos dias que nós vivemos dias cheios de desafios, mas temos no Senhor o encorajamento, nós temos no Senhor a fonte de alegria, a fonte de paz, de esperança. Por isso, ó Pai, venha sobre nós, sobre cada casa, sobre cada vida, e abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a você, neste tempo que você vai estar aqui conosco, a alegria de aprender um pouco mais da palavra e receber a palavra do Senhor no seu coração. Acolha a palavra do Senhor no seu coração. Acolha. Tenha um coração como uma terra fértil, que quando a palavra é semeada e cai, brota, cresce e dá frutos maravilhosos. Que assim seja com seu coração, com sua alma nessa noite. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês.
Nós vamos então ouvir a palavra com o pastor Claudinei. Vamos ter um pequeno intervalo para que você ainda seja lembrado que nós estamos também como igreja sempre necessitados da sua contribuição também. Eu tenho uma novidade agora para os irmãos, que agora a igreja já está com o seu Pix. Então muitos irmãos perguntaram, estavam procurando saber se já a igreja tem um Pix, agora nós temos o Pix. O CNPJ da igreja estará aí para você ver e anotar. CNPJ 45 121 605 1000 contra /79. Você vai poder anotar e aí poderá fazer suas contribuições através do Pix também agora. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. Amém. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que têm nos acompanhado, vocês que têm provado e recebido uma porção da palavra de Deus. Que você seja abençoado e abençoe aqueles que também precisam. Compartilhe com quem você ama, com seus vizinhos, com seus amigos. E fala do amor de Deus e da esperança que está em Deus, amém? Nessa noite eu gostaria de estar falando, como a gente tem falado todas as quarta-feiras aqui, sobre alguns desafios, né? Hoje, quarta-feira, eu não sei como tem sido o seu dia, como tem sido a sua semana, mas espero que você continue separando as quartas-feiras para poder jejuar, para poder fazer o período de jejum com Deus, orar, interceder, como os intercessores têm feito, têm intercedido um pelos outros, amém? Nesses dias de hoje eu gostaria de estar trazendo para você desafio da vida. Você já parou para pensar que ao longo de toda a nossa vida nós somos desafiados? Quando nascemos, quando nós saímos de dentro de nossas mães, de nossa mãe, nós somos desafiados a respirar sem a ajuda do cordão umbilical. E já começa os nossos desafios. Quando o médico nos retira, a preocupação que ele tem é que o bebê comece logo então a chorar, para que ele então comece a desenvolver o trabalho da oxigenação. Isso é interessante que nós começamos a perceber que logo quando nascemos, nós já somos desafiados. E assim continua ao decorrer de toda a nossa vida. Nós somos desafiados a aprender a nos alimentarmos sem a ajuda do cordão umbilical. Nós somos desafiados a fazer a sucção, a podermos mamar, a sugar o leite da mãe ou da mamadeira, né? Algumas crianças que não pegam o seio e vai na mamadeira, mas mesmo assim ela é desafiada a aprender a fazer a sucção. É algo meio que natural, mas ela é desafiada. E continuando, nós podemos observar que ao decorrer desses anos vão passando, a criança começa a ser desafiada a andar sozinha, a ir ao banheiro sozinha,
a começar a dar os primeiros passos na pré-escola sozinha. E assim por diante, nós somos desafiados o tempo todo. O tempo todo, nós somos desafiados na vida. E esses desafios dependem de nós, se nós vamos executá-los ou não. Da mesma forma, Deus tem nos desafiados. Desafiou homens no passado, desafiou homens lá no início e tem desafiado homens nos dias de hoje. Eu quero nessa noite citar um homem que foi desafiado, um desafio muito grande. Talvez hoje nós passamos por desafios menores, mas não deixa de ser desafios. Desafios talvez bem menores do que esse que vamos ler aqui agora, mas nós ainda somos desafiados todos os dias por Deus. Eu quero que você acompanhe a leitura em sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 12, do versos 1 ao 9, onde diz assim, o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Olha o desafio. Olha que grande desafio. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Outro desafio. Outro desafio. Partiu Abraão com a ordem, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de More e em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e ali a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Do 1 ao 9, a história desse homem, Abraão, pai na fé. Você viu quantos desafios que Deus colocou diante desse homem. O Senhor chamou Abraão para que deixasse a sua terra natal pela uma promessa de uma nova terra. Ou seja, deixar o certo pelo incerto. Deixar aquilo que ele estava vivenciando, que ele estava vivendo, que já estava com a sua família organizada, já tinha os seus servos, já tinha os seus bens. Partir para um lugar que ele não conhecia, algo totalmente desconhecido por ele. Olha só o tamanho do desafio que Deus coloca na vida deste homem. Olha o tamanho do desafio. Abraão começaria uma nova nação, o que resultaria em bênção para o mundo. Abraão foi incumbido de começar uma nova nação. Olha o tamanho desse desafio. Você seria capaz de atender esse desafio? Desafio o qual Deus proporcionou a Abraão? Talvez o que você tem sido desafiado é pequeno perto do desafio de Abraão, mas você tem sido desafiado todos os dias pelo Senhor. Primeiro desafio que nós podemos ver aqui é o chamado de Abraão. Abraão foi desafiado por Deus.
foi o Senhor, o próprio Senhor, que desafiou Abraão naquele período. Abraão deveria deixar a sua terra natal e ir para um lugar que nunca tinha visto. Você tem coragem? Você tem coragem de deixar a sua cidade? Porque Deus falou ao teu coração que você deve partir, que você deve propagar o evangelho em cidade que ainda não conhece o nome de Deus, ou cultuam deuses, e você tem a incumbência de ir lá e propagar o reino naquele meio daquele povo, um lugar onde você não sabe qual é a situação, como vai fazer, como vai chegar. Certo das promessas que Abraão ia receber, ele largou tudo, sem pensar duas vezes, para cumprir os desafios que Deus havia dado. Em Gênesis 2:3, nós podemos ver aqui, 12, 2 e 3, podemos ver que, vou tornar a ler aqui, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus faria dele uma grande nação. Mas é importante nós entendermos uma coisa. Deus faria dele uma grande nação. Ele iria abençoar Abraão, fazer o nome de Abraão grande. O Senhor abençoaria todos aqueles que abençoassem Abraão e amaldiçoaria todos aqueles que amaldiçoassem Abraão. Abraão e toda a sua família e toda a família da terra seriam abençoadas através de Abraão. Mas isso só se daria se ele realmente cumprisse os desafios que foi colocado diante dele. Se ele continuasse na terra aonde que ele se localizava, em Ur, se ele continuasse ali esperando que Deus movesse montanhas, que Deus levasse ele num translado, transportasse ele, que nem fez com Felipe, de um lado para o outro, ele não seria essa bênção que nós podemos falar assim, que ele é o pai da fé. Ele foi abençoado e toda a nação abençoada por causa dele. E nós podemos seguir a história desse homem e ver todos os desafios que ele ia passando, que ele ia superando, os desafios, as complicações durante essa viagem, até chegar ao lugar onde a Deus havia dito para que ele estivesse. São desafios do nosso dia a dia. Nós temos que colocar, não obstáculo, mas ultrapassar o obstáculo. Não se colocar como coitadinho, eu não consigo. Mas lutar, porque sabemos que a vitória é nossa. Sabemos que nós temos que ouvir aquilo que Deus tem nos separado, Deus tem nos colocado, para que façamos a obra do Senhor. E Abraão cumpriu esse desafio do chamado dele. Abraão e toda a família seriam abençoadas. O chamado de Deus sempre incluiu obrigação para o homem ser seguida. Ou seja, desafios têm obrigações para que sejam seguidos, sejam feitas. Não pode ser algo que você faz da maneira que você acha que deve se fazer. Olha, fazer de qualquer jeito. Desafio tem que ser cumprido à risca. Se você tem um desafio, você tem que cumprir conforme a vontade de Deus e não conforme a sua vontade. Quando você pega um desafio para cumprir que Deus te dá, você tem que fazer esse desafio conforme a vontade de Deus e não a sua vontade. Nós temos que tomar cuidado, porque tem alguns desafios na nossa vida que nós temos procurado alguns atalhos para poder facilitarmos, para podermos agilizar a situação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O segundo desafio que nós podemos ver aqui nessa noite é o desafio da saída de Abraão. O primeiro desafio foi o chamado. Você já ouviu o seu chamado?
Deus já te desafiou através do teu chamado. Deus te chamou à salvação. Deus te chamou para que você anuncie o reino. Olha, mesmo que nós não tenhamos cultos presenciais, mesmo que nós não tenhamos ainda uma estrutura física, mas Deus tem te chamado para que você evangelize, para que você dê frutos, para que você ainda possa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você possa ser exemplo na vida de muitas pessoas. Você deve entender então esse chamado, esse desafio, essa responsabilidade que Deus colocou em sua vida. O segundo desafio é a saída de Abraão. A saída de Abraão, a razão porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, é que poucos o chamado de Deus deve ser respondido pela saída. Quando Deus nos chama, é para que nós saímos do nosso lugar. Nós deixamos a nossa zona de conforto. E nós deixamos aquilo que muitas das vezes nos dá prazer. Então, quando nós somos desafiados a sair do nosso local, nós temos que entender que Deus nos escolheu, para que nós possamos sair, deixar o lugar. A viagem de Harã para Canaã era mais ou menos 400 milhas. Eu estava fazendo um cálculo, 400 milhas, 643 quilômetros e 73 metros. Distante, né? Esse era o percurso do desafio. Esse era o percurso que ele tinha que percorrer na saída dele, deixando a casa do seu pai, deixando toda aquela parentela que o cercava, todo aquele, talvez aquele conforto que ele tinha. Então ele teria que, além do mais, de ir para um lugar que ele não conhecia, além do mais, que ele tinha que passar por talvez alguns perigos do deserto, lugares montanhosos, cheios de rocha, a gente teria que andar 400 milhas. É equivalente, um pouquinho mais para frente do que de Catanduva a São Paulo. Eu imagino que uma viagem até difícil, porque eles iam a pé, a geografia não tinha uma rua confortável para se andar, não existia calçados confortáveis, então fica esse desafio para a vida desse homem. Outro desafio, ele já não era tão jovem, ele tinha 75 anos. Tudo bem que aquele período ele tinha um vigor maior do que o nosso, mas ele tinha 75 anos. Outra dificuldade, a sua mulher, Sarai, era mulher, não era fértil, mulher estéril, não teria como ele ser pai de grande nação. Ele acreditou no impossível de Deus. Ele foi desafiado a acreditar no impossível de Deus. Ele foi desafiado a acreditar no onde não tinha nada que ia existir. E nós somos desafiados todos os dias de acreditar no impossível de Deus. Nós somos desafiados todos os dias de acreditar que Deus está no controle de toda a nossa situação. Não usa isso como um chavão, mas usa isso como se fosse algo natural da vida. Olha, Deus está no controle de nossa situação. Deus está no controle da situação do nosso país. A saída de Abraão foi recebida com dificuldade e muitas provações. A saída de Abraão não foi uma saída fácil. Assim como quando você atendeu esse desafio da sua vida, que você compreendeu que ao decorrer de toda a sua vida, nossa vida é feita de desafios, você deve sair porque Deus tem te chamado. Porque ele obedeceu o chamado de Deus, Abraão viveu como peregrino e separado. Olha que interessante. Abraão
obedeceu o chamado de Deus. Ao sair, ele viveu como um peregrino e separado. A única maneira de Abraão ser usado como canal de bênção para a humanidade era sendo uma pessoa separada. Uma pessoa separada. Interessante, falando de separação, o pastor Geriel pregou domingo sobre eclésia, ou seja, separados, tirado para fora, tirado de um mundo totalmente corrompido. E dessa forma, Abraão foi separado. Essa separação não impedia Abraão de de se associar com outras pessoas. Pelo contrário, ele chegava próximo às outras pessoas. Essa separação não impedia, essa separação não pode impedir você de se fechar num mundo, dizendo, eu sou crente e não me misturo com tais pessoas. Pelo contrário, você não pode deixar se contaminar, mas você deve contagiar as pessoas que te cercam. Você deve contagiar aquelas pessoas que estão em sua volta. Você que está vivendo esse desafio, que você que é separado, que você que está vivendo como peregrino nesse mundo, você deve contagiar as pessoas e não se contaminar com elas. E não se contaminar com as coisas desse mundo. Não se deixar se influenciar pelas coisas desse mundo. Porque a mídia tem criticado. Vamos entrar, vamos digitar, vamos criticar também. Porque a mídia tem falado mal do governo, vamos falar também. Afinal de contas, eu sou de um outro partido. Afinal de contas, eu defendo uma outra teologia. Afinal de contas, eu defendo um outro segmento. Ao contrário, nós que somos separados, devemos apenas orar. Nos colocar no lugar dessas pessoas, mesmo que você tenha o seu próprio gosto, mesmo que você tenha o seu próprio partido. Mas você deve, nesse momento, orar pelos nossos governantes. Orar porque talvez estamos vivendo num período que não sabemos em quem confiar mais. A única maneira de você ser um canal de bênção é que você possa ser separado do poder de Deus. E pastor Branco, um copo com água, por favor. Ao confiar em Deus, Abraão foi capaz de deixar a casa boa em Ur dos caldeus e se tornar um peregrino. Ao confiar em Deus, você deve deixar o seu conforto, a sua zona de conforto, e ir para o lugar onde Deus vai te enviar, onde Deus tem te enviado. Depois de escrever sobre Abraão e sua família, nós podemos ver que o chamado de Deus deve ser sempre respondido pela saída. Sempre pela saída. Sempre pela saída. Nós devemos deixar a nossa zona de conforto. Entender que nós somos desafiados todos os dias em sermos bênção na vida das pessoas. Ao invés de nós ficarmos preocupados com a mídia, com a politicagem, nós devemos nos preocupar com o reino de Deus. Você é desafiado todos os dias, quando você abre o seu olho, você é desafiado a enfrentar mais um dia diante de circunstâncias adversas. Mais um dia diante de situações que você tem lutado. Obrigado, chegou meu socorro, chegou minha água. Obrigado. Obrigado, pastor. Você é desafiado todos os dias. Todos os dias pela manhã, quando você abre seus olhos, você está respirando. Você está sendo desafiado por Deus. É mais um dia que você vai estar vivendo como peregrino numa terra estranha.
Você é estrangeiro nesse lugar. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não temos levado em consideração o reino. Nós estamos preocupados como é que vai ser pós-pandemia. Nós estamos preocupados como é que vai ser a reabertura das igrejas. Nós estamos preocupados como que vai ser a nossa política econômica no país. Pigarro, perdão, meus irmãos. Nós estamos preocupados com muitas coisas, mas não estamos preocupados com os desafios que Deus tem colocado em nossas vidas. Deus tem te chamado para fora. Deus tem te separado para que você vá e ensine que existe um caminho ainda para o homem. Deus tem te desafiado todos os dias para que você saia. E essa saída deve ser através de Jesus. Como está lá em João 14:6. É anunciar que existe um caminho, que existe uma saída. Você ser separado desse mundo é você enfrentar as adversidades, mesmo sabendo que você não é bem-vindo nesse mundo. Mesmo você sabendo que você vai ser criticado, mesmo você sabendo que você não vai fazer parte de determinado grupo, porque você vai ser excluído. São desafios que todos os dias nós temos que enfrentar. E nós estamos aqui para poder aprender com os desafios do dia a dia. Talvez você tenha sido desafiado a viver na sua própria casa de maneira diferente. Você tem sido desafiado para ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom servo. São desafios que você tem que entender o que Deus tem colocado, o que Deus quer de você. Abraão foi desafiado para conduzir uma grande nação. Abraão foi convidado a se retirar do conforto do seu lar. Abraão foi convidado a ir para um lugar que ele mal saberia o que ia encontrar pela frente. Os perigos que ele tinha que suportar e ultrapassar as barreiras. E ele foi desafiado. E ele continuou sendo bênção, ele continuou abençoando aquele povo, porque ele ia superando esses desafios que Deus ia colocando diante dele. Nós somos desafiados todos os dias. Todos os dias nós somos desafiados a aprender algo novo. Todos os dias somos desafiados a fazer algo diferente. Todos os dias somos desafiados a compreender que o reino de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. E nós estamos trocando essa prioridade. Nós estamos invertendo essa prioridade. Nós estamos colocando as coisas desse mundo secular como prioridade. Como se o céu não existisse. Como se o reino de Deus não existisse para nós. Nós devemos nos preocupar sim em como fazer a vontade de Deus. Quando Deus pede para que nós saímos para fora, quando Deus nos separa, porque Deus quer que nós superamos os desafios do dia a dia. Deus não quer que você se esconda dentro de uma cápsula, numa redoma de vidro, que você fica sendo uma pessoa intocável, uma pessoa que não consegue se misturar com ninguém, porque você está ali exalando santidade. Não, Deus quer que você conviva no meio dessas pessoas que necessitam de uma palavra, que necessitam que você leve aquilo que você tem, que é o Espírito Santo. Você precisa entender o seu desafio do dia a dia. E compreender o desafio é sair quando você é desafiado. Por mais que nós tenhamos, algumas igrejas ainda estão sem atividade. Algumas igrejas, que eu estou falando, igreja física, e não igreja espiritual, que é a sua vida, meu irmão. Você precisa se movimentar. Você precisa ultrapassar barreiras. Talvez você tenha que caminhar 400 milhas
Talvez você não sabe, mas você vai ser ainda pai de uma grande nação. Talvez você tenha alguns anos de conversão e você não gerou nenhum filho ainda, porque você não entendeu o seu desafio. O desafio do dia a dia é poder entender o que Deus tem para você. Entenda qual é o seu desafio e saia do lugar. Ação. Saia do lugar. Não fique murmurando. Não fique achando que você é um coitadinho. Nós temos que entender uma coisa. Abraão foi desafiado. Abraão, ele foi desafiado por entender que aos olhos dele nada daquilo existia. A terra não existia. A grande nação era impossível. Pai de uma grande nação era impossível para ele. Mesmo assim, ele aceitou o chamado. Mesmo assim, ele aceitou sair do meio da sua parentela. É momento que você possa estar vivendo algo na sua vida de novo. Vivendo algo de diferente. Esse período de pandemia veio para que nós possamos reavaliar a nossa vida com Deus. Reavaliar o nosso chamado. Ver o que estou fazendo para com tudo. Faça um autoanálise na sua vida. Começa a buscar desde o período que você fez a decisão, que você passou a viver uma vida diferente com Deus, uma transformação de vida. Chega até o batismo, quando você desceu as águas, quando você fez a profissão de fé. Então começa a analisar a sua caminhada com Deus. O que é que você tem produzido? Quais foram os desafios que você conseguiu vencer? Porque os desafios naturais você tem vencido. Você aprendeu a se alimentar sozinho, você aprendeu a andar sozinho, você aprendeu muitas coisas. Agora é o momento de você aprender o que Deus tem para você, para que você possa compreender então e executar. Desafios que Deus tem para a sua vida nessa noite é que você saia do seu lugar, que você vá e fale do reino de Deus. Abraão foi chamado por Deus e respondeu esse chamado ao confiar em Deus. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele respondeu a esse chamado ao entrar em conformidade com a vontade de Deus. Você tem entrado em conformidade com a vontade de Deus? Ou os seus desafios têm seguido somente suas vontades? Os seus chamados, os seus desafios, você entende que é da forma que você quer. Nem sempre nós podemos fazer aquilo que o nosso eu quer que façamos. Nós temos que mortificar o nosso eu e fazer a vontade de Deus. Eu acredito que Abraão, quando foi chamado, quando ele foi desafiado por Deus, ele não pensou duas vezes. Ele mortificou o eu dele. Ele deixou o eu dele por algo que ele não sabia. Mas ele acreditou que Deus iria mudar a história dele. Como Deus mudou. Deus prometeu abençoar este homem com um grande nome, grande descendente e uma grande terra. Mas, para que ele tivesse um grande nome, grande descendência, uma grande terra, ele teria que passar por grandes desafios também. E desafios na vida do homem, na vida da mulher, é para o crescimento. Desafios nos levam a crescer cada dia mais. Talvez cada um tenha passado por um desafio diferente nesse período. Uns com uma certa facilidade. Outros
com algumas dificuldades. Outros ainda não entenderam os seus desafios. Outros estão ainda buscando a compreender. Mas saibam que você está sendo desafiado todos os dias por Deus. Você precisa sair do seu lugar e fazer a vontade de Deus. E responder o chamado de Deus com a conformidade e a vontade dele, não a sua vontade. Abraão foi capaz de superar barreiras insuperáveis, porque ele estava determinado a fazer as coisas do jeito de Deus. Ele superou barreiras porque estava determinado a fazer as coisas do jeito que Deus havia falado. Então você começa a entender agora que há necessidade de, quando você é desafiado a fazer os seus desafios conforme a vontade de Deus e não a sua vontade. As pessoas colocam no coração determinadas situações e não, eu tive um sonho, meu sonho era assim, era dessa forma, eu vou executar dessa forma. E nem sempre você vai receber isso através de um sonho, mas sim de uma vida com Deus, de uma vida diária com Deus. Irmãos, Deus ainda está chamando homens para ir a Ele. Deus, em plenos dias de hoje, ainda tem chamado homens. Segunda Tessalonicenses 2,14. Segundo a Tessalonicenses 2,14, diz assim: Ele o chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem chamado. Ele tem chamado cada um de vocês para que tome posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. São desafios. São desafios que todos os dias nós somos desafiados por Deus. E eu quero falar para você que pela manhã, ou antes de dormir, ou agora mesmo, fale com Deus. Deus, eu aceito seus desafios. Eu quero compreender e fazer segundo a sua vontade. Mesmo sabendo que nós não estamos nos reunindo no templo, mas ainda eu quero continuar sendo igreja. Eu quero ser desafiado como igreja do Senhor. Eu quero ser desafiado como a igreja que leva boas novas, a igreja que leva uma palavra de conforto, uma igreja que leva uma palavra de esperança. Não uma igreja que se camufla como igreja e começa a fazer motins, que começa a fazer contendas, que começa a criticar o governo, começa a criticar a saúde, começa a criticar as finanças. Devemos ser igreja que oramos uns pelos outros, que cuidamos uns dos outros. Esse é o desafio da igreja nos dias de hoje. Igreja, mesmo que os templos não estejam abertos, nós não estejamos nos reunindo, nós devemos ser igreja nos nossos lares. Nós devemos ser igreja que ainda prega a salvação. Devemos ser igreja que abomina o pecado, mas ama o pecador. Igreja que compartilha daquilo que Deus tem te proporcionado. Igreja que compartilha aquilo que você tem para comer, aquilo que você tem para vestir. Continue sendo igreja, continua sendo desafiada por Deus e continua executando esses desafios. Porque ser igreja, nos dias atuais, está muito fácil. Ser igreja à distância está muito fácil. Cuidado, você é chamado para que você saia dessa zona de conforto.
Saia dessa zona de conforto que você está vivendo. Você que não tem dedicado um tempo para a leitura. Você que não tem dedicado um tempo para poder orar. Cuidado. Olha, Deus tem te desafiado para que você continue sendo igreja nos dias de hoje. Mas uma igreja que possa realmente glorificar a Deus. Através das suas atitudes, através do seu testemunho. É isso que Deus espera de mim e espera de você nesses dias de hoje. Sejamos igreja com toda a responsabilidade. Sejamos igreja desafiadas e cumprindo esse desafio, mesmo que esse desafio seja difícil, vamos cumpri-lo. Vamos buscar ajuda em Deus para que possamos cumprir esse desafio do nosso dia a dia. Ser igreja nos dias de hoje. Vivendo o amor de Cristo em nós. Que nós sejamos transparentes. Porque o teu coração, quem conhece é Deus. Mas os teus frutos eu posso enxergar. Que Deus abençoe a sua vida. Que você sinta-se desafiado por Deus esta noite. Que você possa viver como igreja aí na sua casa. Uma igreja virtuosa. Uma igreja viva. Uma igreja que agrada o coração de Deus. Amém? Você vai orar? Posso orar? Eu não sei se você tem colocado alguns pedidos de oração. Tem algum pedido específico, pastor? Irmã Francis. Irmã Francis, vamos estar orando pela sua saúde. Acredito que também as pessoas que estão participando da live já anotaram, estejam orando pela irmã Francis e por outros pedidos que foram colocados na live. A irmã Isabel Muniz agradece pela família. E eu quero agradecer a você, irmã Isabel Muniz, por ter participado conosco, e todos os irmãos que têm participado, que têm entrado, que têm comentado, que têm deixado seu pedido de oração, que têm orado por pessoas que talvez nem conheça, mas sabemos que são irmãos na mesma fé, que crê no mesmo Deus, que é a igreja virtuosa de Jesus. Então, eu quero agradecer a todos vocês que têm participado. E eu quero orar com vocês agora. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, te agradecemos, ó Senhor, porque sabemos, ó Pai, que somos desafiados todos os dias, ó Deus, para que sejamos igrejas que te agradam, Senhor. Para que possamos, ó Deus, continuarmos, ó Pai, mesmo que em nossos lares, em nosso trabalho, ó Senhor, sendo igreja do Senhor, ó Pai. Uma igreja virtuosa, uma igreja que alegra o teu coração, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se algum de nós, ó Deus, que possa ter dificuldade, ó Pai, de entender, ó Pai, esses desafios do nosso dia a dia, Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa trazer na mente de cada um, ó Senhor, para poder compreender, ó Deus, tudo aquilo que te agrada, meu Pai. Tudo aquilo, ó Senhor, que o Senhor se alegra com atitudes de cada um de nós, ó Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Por essas pessoas, ó Pai, pelos nossos irmãos, ó Pai, que têm nos acompanhado, por aqueles irmãos, ó Pai, que se encontram enfermos, hospitalizados, Senhor. Por aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ó Pai, que o Senhor possa estar confortando. Por aqueles, ó Pai, que se encontram, Pai, entubados, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Senhor, tenha misericórdia desse povo, Senhor, porque eles carecem, ó Pai, da tua misericórdia, Senhor. Conforte, Deus, dê sabedoria para os seus familiares, ó Pai, nesse momento de muita tristeza, Senhor. Eu te peço, ó Deus, esteja enviando a cura, Senhor. Não somente, ó Deus, para o nosso país, mas para todo o mundo, Senhor. Senhor, eu te peço, ó Pai, que eu esteja mostrando tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer que nós possamos, ó Pai, entender, Pai, através desse desafio de passar por essa pandemia, Senhor. Que nós, Pai, possamos nos sentir desafiados a proclamar o Teu reino todos os dias. Que nós possamos nos sentir desafiados para que sejamos testemunho
de um evangelho de boas novas, de um evangelho de salvação, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por cada irmão, muito obrigado por cada família que tem participado dessas lives, Senhor. Abençoe os seus lares, ó Pai. Abençoe, Deus, os seus pedidos, ó Pai, que tem colocado na live, Senhor. Deus, cuida. Senhor, cura. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco. E sabemos que podemos contar com vocês todos os dias. Enquanto estamos fazendo nossas lives, né? Que na terça, na quarta e no domingo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E domingo teremos nosso culto online. E vocês possam estar prestigiando a palavra de Deus através do nosso servo, pastor Geriel, servo de Jesus Cristo, que tem nos abençoado no nosso domingo. E que em breve nós possamos estar novamente com as nossas atividades, escola bíblica, com nossos cultos presencial, com os nossos encontros de casais. E em breve estaremos voltando também com Casados para Sempre. Que Deus esteja nos direcionando, dando sabedoria para que possamos viver os desafios do dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, um bom descanso e até quarta-feira que vem.